9, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h05. Muito boa tarde para você que chega com a gente no Arena CBN desta quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Começamos o mês de julho sem Arena nos dias anteriores por conta do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, mas hoje com Arena e vamos juntos até às 5 horas da tarde. Para você que está no YouTube, imagem da nossa torre em Piracicaba, do Rio de Piracicaba, hein? Bonito Rio, hein? Belo Rio, hein? Aliás, o Rio, hein? O Rio, hein? Cheio de peixe, hein? Chegamos, estava com saudade dos ouvintes, hein, Carlota? Eu também estava, Eliel. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Desde quinta-feira, né, Carlão? Desde sexta tivemos, né? Sexta a gente fez? Na semana passada, o último. Nem lembro. Antes de sexta, no dia 24, na terça, né? Depois ficamos aí vários dias e na sexta tivemos um hiato. Foi legal. E aí, hoje estamos de volta. Aí nós tivemos o Fluminense avançando, Flusão, Palmeiras avançando, Verdão, o Botafogo e o Flamengo fretando o avião pra voltarem juntos. Que coisa. Viu a brincadeira do Fluminense? Eu achei legal a zoeira com o Botafogo e com o Flamengo. Fluminense. E aí, Flamengo e Botafogo, como está o Rio? Como tá a temperatura aí no Rio? E aí, cabelinho? Muito boa tarde, essa é boa. Carlão, Fábio Scheibe e Antônio Lupe, onde estiverem toda a nossa audiência, estamos aí para... Tá conseguindo emagrecer, aliás, hein? Aliás, ele já quase chegou na meta. Chegou, né? 6 quilos, faltam 2. Ah, tá por pouco. Lupe Parabéns, que volta em Antônio alguns Lupe. dias, né? Parabéns. Momento de... Eu queria saber quando, né? Cabra folgado. Fábio Scheibe curtindo a América. Fábio Scheibe, Deus se não do céu. houvesse mais amanhã... Não tem Scheibe amanhã. abandonou. Pra ele não tem amanhã. Pra ele já foi. E você tá falando de Piracicaba. Piracicaba terá um clássico sexta-feira, hein? Ah, é? 15 primavera, 8 da noite no Barão da Serra Nossa. Negra. Lá em Piracicaba só se fala em outra coisa. Vamos pra lá, Eliel? Sexta-feira, 8 da noite, aquele friozinho. Nossa, Sexta-feira frio, hein? eu tenho um compromisso, formatura da minha avó no karatê. Eu não vou conseguir. Tem que dar banho no meu peixe Tá nesse certo. horário aí. Deus me livre, hein? Tudo bem. Eu estava com saudade dos ouvintes, mas será que os ouvintes estavam com saudade da gente, Carlão? Com certeza, lógico. Vamos ver se a galera vai mandar mensagem. Programa que mensagem de áudio hoje, hein? Porque a gente tá carente. já Cadê os caiu no ouvintes? agrado do público. caiu Tomara no- que sim, hein? Caiu na... Nesse ato que ficamos fora do ar, Ponte Preta e Guarani venceram. Olha só. É algo a se Convenceram, hein? considerar. E o Guarani de novo venceu uma partida menos de 48 horas da outra, né, Carlão? O Guarani jogou contra o CSA no sábado e depois perdeu pro 15. Na segunda. Copa Paulista. Copa Paulista. Guarani que não decolou sofreu, ainda hein? não, hein? Sofreu. 2 derrotas Copinha. consecutivas na Copa Paulista. Mas é melhor falar de Série C, que melhor. está em plena ascensão. Serici. Série C. Ai, meu Deus do céu. E ó, jogo aqui disputado, hein? Porto 1, Metropolitano 1, Nossa. Catarinense pegando fogo a Série B. Muito aqui. disputado. Que legal. Muito disputado. Gente, e o Flamengão não aguentou o Bayern, não, hein? Mas E a gente vai falar também, o Real Madrid passou ontem e o Borussia, vida tranquilíssima contra o Monterrey, né? Nossa, o Borussia, na verdade, eu esperava mais do Monterrey, mas vida tranquila. Ainda que conseguiu diminuir o placar, mas foi tranquilo. Mas eu acho que o time, como diria o outro, Qual o time outro? maldoso, marvado, eu acho que foi o Bayern de Munique. E o PSG, hein? Então, aí eu vou jogar vou fazer lançar uma polêmica. Lança, eu vai. gosto muito disso, né? Não, imagina. Bayern de Munique ou PSG? Na minha opinião, da Bayern. PSG. O PSG tá jogando mais. E o Manchester City, Carlão. Então, agora o Al Hilal deixou uma impressão sensacional, hein? Marcos Leonardo desembestou a fazer gol decisivo. Correria. Malcom, Caio César, Marcos Leonardo, Marcos Leonardo. É que o Marcos Leonardo teve base, né? O Marcos Santos Leonardo foi muito bem, é o Santos nosso. foi bem. é. Marcos Santos Leonardo foi bem. teve base. Aí Criado tudo em muda, né? Urbano Caldeira. Aí tudo muda, né? Teve Faz toda a base, diferença. Exatamente. É um menino Aí- da vila, né? Aí as coisas mudam, as coisas mudam. Muito bem, hein? Bom, tem sarcófago hoje? Hoje tem sarcófagos. Opa! Jogo complicado.
adversário. Hoje tem o Guarani. Guarani, hoje, olha que milagre, hein? Hoje, olha, tem um adversário, eu diria que... Tinhoso. Cascudo. No futebolês, cascudo. Aquele time, diria, quase encardido. Que tem vermelho. Pode ser. Ah lá, sempre vermelho. Avermelhado, talvez. É o Grená, então. Pode ser. É Grená. Avinhado, né? Avinhado que fala. Tem 5 segundos? Tem, eu não lembro. Sabe o que eu preciso... Tem. Tem, mas não Tem. tem. Eu só identifiquei. Os 5 segundos aí, Nilson Belisário, só pra ver. Já... Para a área. Boa. Já sabemos que não é de hoje. E não é de agora. Jorge Mendonça. Já é coisa de 1980. Tá bom, mas tem um tema. Tem um sucesso. Tem um sucesso. Da época. Que eu diria que agita... Até hoje? Agita a festa até As hoje. formaturas e casamentos. Vamos ouvir. Deixa eu boa, eu tô essa ansioso pra descobrir o cantor. é boa. Bora lá. Vai. Ó. Na melhor época do Bee Gees, hein, Suco dos velho? anos 70. Melhor época do Bee Gees. Só pelo toque já reconheci Bee Gees. Bee Gees voando. Achei que ele ia falar de John Travolta. Não, Pra pô. volta. Ó, Nossa, sucesso. hein? Sei lá, é sertãozinho, hein? Bela escolha do Bee Gees. Cabelo Black Maravilhoso. Power, anos 70, estilo Tony Tornado. Que isso. Tony Tornado. Gerson King Kong. Nossa. E grande. Como que é? Nos tempos da Brilhantina. Nos tempos da Brilhantina. Como era gostoso o nosso cinema, hein? Os bailes da Chique. Essa tirando a fundo do baú, hein, Leandro? Da época que Como era... Isso aí me lembra a adolescência, cara. Meu avô andava de carrinho de rolemã, velho. Como era gostoso esse nosso cinema. Não vi a hora do meu pai e da mãe dormir, rapaz. Para! Aumenta aí, pastorzinho, ó. O Eliel foi fundo essa, hein? Ô, louco. Essa era boa, hein? Aqueles grande filmes americanos nos embalos de aqueles sábado. Galaxy. Patrick Swayze no auge, hein? Coisa linda. Olha, bela escolha hoje, hein? Foi boa, né? Bela escolha. É hit de formatura e casamento. É pra agitar a festa. Quando as tias tiram a sandália, né? Vira uma festa. Desamarra gravata, assim. Aí começa... Aquele aí cheirão vira de, baderna, né? cheirão de alfazema com leite de rosa, meu amigo. Cervejada correndo. Quem nunca? delícia. Quem nunca? Bom, a Arena tá no ar, vamos até às 5 da tarde, vamos falar de Mundial de Clubes, vamos falar de Ponte, Guarani, das coisas dos clubes brasileiros também. Claro que tem muita informação para você e tem a sua participação. 991869070 é o WhatsApp aqui da CBN Campinas. Participe, mande o seu recado, participe também no youtube.com/CBN Campinas. Vamos juntos até às 5 horas da tarde. Tem sarcófago, tem jogo do Guarani contra um adversário complicado que disse aí o Cabelinho. Vamos saber de que ano foi esse duelo do Bugre contra o Juventus, hein? Manda aí. 991869070. Tem agenda hoje? Tem agenda de jogos? Eu quero trouxe alguma... hoje à noite, sem nada pra fazer. Não. Eu vou falar um. Manda um. Come Fogo. Comercial Opa, Botafogo. verdade. Palma Travassos vai estar em Polvorosa, como diria o outro. E é um jogo válido pela Copa Paulista. Copa Paulista. 7 da E há noite. informações em Ribeirão que o Botafogo vai com um time... Cavalaria? Vai com um time titularíssimo da Série B aí. Cavalaria da Clássico Série é clássico B. e vice-versa, como diria o outro. Nesse negócio de clássico não muda nada, a gente tá vendo aí o que o Mundial não faz. Opa. Tá mexendo com os clubes da Europa de uma maneira que eu vou dizer pra você. Parece clube paulista no Paulistão, que não vale nada, né, o Paulistão. Mas Perde demite duas, demite técnico. Perde um clássico, pronto. Nossa, mas a Europa está em polvorosa. Mas tem, depois Com eu passo futebol mundial. a agenda completa. Temos atrações hoje. Tem um excêntrico, que era um jogo excêntrico. Não, tem. De fora do Brasil. México e Honduras. Bom, jogo bom. Semifinal México da e Copa Honduras. Ouro. É CONCACAF já ou não? Copa Ouro. Olha só, México e Honduras, duas grandes nações que ficam ali na América do Norte, né? América Central, né? Não, mas o México fica na América do Norte. Não, mas Honduras é Central. Tá, mas Então não é do Sul, portanto. não é do Sul. Não. E outra, tá na América. Tá na América. Foi Cristóvão Colombo que descobriu também ou não? Mas podia ser Bangu também, né? Se a América... Pode ser o Americano de Campo de Goitacazes. São Cristóvão, né? Tem muito Bom América, sucesso. né? Não, tá certo. Pode ser a novela América. Até o Vasco da Gama. O Vasco da Gama também, Vasco, por que tá não? Nessa tese de explorador, né? Nesse diapasão. Podemos ir por essa linha. É. 991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas. Vamos juntos até às 5 horas da tarde.
E estão me cobrando uma aposta aqui que eu não lembro de ter feito, não, hein? Eu acho que tem alguma, Eu eu não acho que lembro tem de alguma ter feito, pendência, não, eu acho que tem alguma hein? pendência por aí, hein? E outra, já diria um grande amigo meu quando questionado das inúmeras lambanças que fez na vida. Se eu não lembro, eu não fiz. Arena CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que... Arena CBN. São 4h16 de volta com o nosso Arena CBN. Ô Samela Dip, vamos dar uma voltinha nas nossas cidades? Aquela imagem do Rio de Piracicaba tava bonito demais para quem tá no YouTube com a gente. Você já foi lá naquele rio de Piracicaba, na ponte, Carlão? Sim. É muito legal, um tour, né? certa feita, verdade, quase morremos andando 1 quilômetro. Antônio Lupe. Em volta do rio, encontramos uma banquinha de pastel, ficamos lá a tarde inteira. Comemos 8? Não, 8 é exagero, 6 tá bom. Ó, olha lá, gente, pra quem tá no YouTube, imagem bonita da torre ali do Mirante, né? Grande Piracicaba. Eu não tive coragem de subir no Mirante, não, porque o elevador tava quebrado. Mas o trabalho da nossa retransmissão, né? Muito bonito. O Maurício Baez até que enfim tá fazendo alguma coisa aqui. Também, né? É, chega, né? Só enganando, uma hora ia descobrir, né? Pô, tá enrolando mais que novela de... Tem outra cidade aí pra gente ver, Samila? Vamos dar uma olhadinha na onde estão as câmeras. Rolê pela região. Pra quem tá no YouTube, é um prato cheio, hein, Carlão? Verdade. Olha aí, que cidade que é essa daí? Qual é essa? Essa é Itapira. Terra da Sociedade Esportiva Itapirense, hein? De Bellini. Bonito mesmo. Itapira, grande Itapira. Céu azulzinho, né? Céu de brigadeiro. Tá um frio. O tempo virou, hein, velho? O tempo virou. O tempo virou. Então é melhor se agasalhar pra não ficar encostipado. Vamos pra terra do Sapão? Mogi Não, do Guaçuano. Guaçu é o Mandi. É o Mandi. Olha, Mogi Guaçu, hein? Que bonito. O que é aquilo ali? É um campo de futebol? Bonito, eu acho que não é um campo, lá é o Municipal Alexandre Camacho. Olha, um empreendimento. Já fiz jogo lá, já trabalhei lá. Mas foi com emoção ou sem emoção? Foi, porque o hino nacional foi tocado pelo Uno. Camachão. Não tinha, a caixa de som não funcionou, o cara deu a ré no Uno dele, abriu as 4 portas e deu play no hino nacional. Sabe quem que Guaçuano trouxe para o mundo? Quem? Luiz Carlos Martins. Olha, que legal, hein? O rei do acesso. Um dos 35 reis do acesso. É o Luiz Carlos Martins, o Ferreira, Edson Ferraz, o Edson Só e o Edson... O outro Edson. Quem? Ferreirão. O que trabalhava sempre no Juventus. Milton Buzeto? Sérgio Soares. Não, é o Edson Só e o Edson Vieira. Edson Vieira. Outro doido também. Veio Ferreirão é o Louco Vieira. Veio com o comercial. Ferreirão, Luiz Carlos Ferreira. Tinha vários. Olha, essa é bonita, hein? Águas de Lindóia. Que bonita, Águas de ali Lindóia, tem um estádio. Leonardo Barbieri. Olha, já fez jogo em Águas de Lindóia? Eu já rodei por esses campos. Aquela água Lindóia que tem aí no mercado é de lá, será? Mas é de Águas de Lindóia ou de Lindóia? São cidades distintas. Você me deu uma dúvida agora, não vou saber te dizer. Cidades, né? Então,
É algo assim, quem souber, por favor, nos Bonita, informe. Águas de Lindóia. Águas de Gostei da Lindóia. cidade. É uma cidade, Águas cidade de bucólica, Lindóia. né? O que é isso? Ela é climática, eu diria, assim. Ela tem aspectos europeus, assim, uma visão, horizonte um pouco mais... Bucólica, eu não sei o que é, mas tudo bem. Coloca algo mais antigo, mais romântico. Rapaz, eu posso falar um negócio pra você? Mas é algo saudável. Quando essa sabe? cena que aconteceu agora há pouco acontece, eu fico com medo de apanhar, velho. Isso é bravo. Algo adentra dessa maneira um pouco mais... Mas isso é bravo. Você não tem contundente, noção né? como é bravo. Meu Deus, me dá um medo, velho. E ó, não tá nem de sorrisinho hoje, hein? Deus me livre. Hoje, amizade zero, ó. Olha lá. Isso é bravo demais. Campinas. Ah, não, é Limeira. Terra da Tayla Ramos. Grande Limeira. Terra da Que Inter. bonito. Do Gente, Independente, o galo da Vila Esteves. o nosso céu da região metropolitana de Campinas tá linda demais, hein? Limeira faz parte da região metropolitana de Campinas ou de Piracicaba, Carlão? Não, Campinas. Bonita Limeira, hein? Limeira. Terra da laranja. Antigamente, quando a gente ia fazer jogo lá no Major Levi Sobrinho, ganhávamos laranja. Ah, é? Sério, Eu a gente não peguei ia lá. esse tempo, não. A gente ia lá, voltava com um saco pra casa de laranja. Mas às vezes sai com chocolate também, né? Mas nunca aconteceu comigo, não. Só com a ponte. só A ponte várias vezes. Comigo não, comigo foi mais Eu não lembro tranquilo. da ponte, não, mas pode eu Mas realmente... enfim, né? Pode ter acontecido. Ai. Olha que legal a mensagem do Rafael Melo tá mandando aqui. Boa tarde, rapaziada. Já estava com a abstinência de vocês. Ô, louco. Que Aí bonitinho. sim. Pô, essa é socorro, né? É isso que nos fortalece. Ah, São Pedro. São Nossa, Pedro. que linda São Pedro, hein? Mas é São Pedro ou Águas de São Pedro? Então, Agora eu tô na Pedro é dúvida. uma hein? de São- Cidade cheia E de tá montanhas. meio nuviado lá, tá nublado, tem Tá. bastante nuvem, Tá. não dá pra dizer que tá com céu igual às outras cidades não, hein? Mas parece uma pintura, hein, Cabelo? Parece uma... A nossa região é Nossa região é linda um demais. pedacinho da Europa aqui. Boa tarde, Eliel. Você vai tirar a barba ou não? Apostou que o Palmeiras... Não, peraí, eu apostei que se o Palmeiras passasse, o Carlão de Freitas manteria a barba dele por um mês. Ixi. E se o Palmeiras não passasse, eu tiraria minha barba. O Palmeiras passou, eu ganhei. Então eu fico... O Carlão vai ficar... Vou ter que deixar a barba. por um mês. Foi isso, não foi, Rapaz, Cabelo? você dá uma coceira a barba. Cara, eu sei. E quando enrosca na almofada, no pandemônio, zíper velho. da almofada? E quando você vai... Não, mas como que enrosca no zíper da almofada? Agora aquele zíper. Aí você- prende. É porque você fica... É insuportável. A cara na almofada. Não, eu coloco umas 4 ou 5 almofadas. Cheio de Assim. careta, né? Nossa. Pra dormir, você coloca a almofada? Coloco e dá aquela aí enrosca aqui. Nossa, Rapaz do céu. E quando você vai tomar uma sopa que escorre? Tá bem. Tem um amigo meu que a barba é tão grande que ele deixa um pouquinho da janta pra depois sobremesa. Ou então você pega aquele pedacinho de toalha papel, fica só os tarzanzinhos pendurados, né? Tem ouvinte mandando áudio pro Arena CBN. Vamos ouvir o que a galera tá gente que dizendo. ouve a gente. Vamos ver. São Pedro. Boa tarde, Renan. Os mimizeiros Aí. vão dizer que Flamengo e Botafogo foram eliminados porque pegaram times de primeira prateleira. Olha lá. Palmeiras e Fluminense passaram porque pegou galinha morta. Que isso? Opa. Ô, desculpinha, Que hein? isso? Faltou competência mesmo para Flamengo e Botafogo. Eu vou discordar. Do Botafogo, sim. Porque o Flamengo Botafogo foi medroso, hein? covarde. É, O Botafogo Botafogo não foi enfrentou covarde. legal. Não jogou contra o Palmeiras. Aliás, Textor demitiu o Renato Paiva, velho. Um negócio assim. Na Azul calada da também. noite. Ninguém imaginava. Negócio absurdo. Mas eu entendo o Textor. Porque assim, meu time foi montado, foi feito pra jogar pra frente. Se acovardou, fomos eliminados porque não jogamos, tchau. Tchau, aprenderam. filho. Pô, sabe quanto daria, Carlão, de Nossa. dinheiro pro Botafogo se passasse pelo Palmeiras? 72 milhões O Palmeiras de já reais. faturou 150 milhões, Pra Fluminense? mais. É. Porque o Palmeiras já tinha pegado 150 milhões e pegou mais 72 milhões. Tá louco. O Botafogo colocaria no bolso só 72 milhões. 72. É por isso que o homem ficou Não, bravo. demitiu na hora. Primeiro também, a verdade seja dita. O Renato Paiva não era a primeira opção do John Textor. Sim. Não era. Não, ele tinha outros nomes da fila. Mas aí ele chegou, olhou e falou, pô, esse cara não vai comandar Mas meu é que projeto. o John, velho. eu acho que ele apostou nas duas primeiras partidas, né, contra o PSG e contra o Atlético, em que ele atuou com 3 volantes. Só que os 3 volantes eram o Gregory, o Mágico Marlon Freitas, né, Marlon Freitas e o Alan. E contra o Palmeiras ele perde o Gregory suspenso, ele coloca o Danilo. E ele tinha a possibilidade de colocar um jogador mais de frente, mas não, ele apostou no esquema que deu mais- certo na Pôs primeira dois fase. zagueiros, pôs dois né? atacantes. só. Aí pôs o Danilo, retraiu. A bola não chegava pro Igor Jesus. É. O Savarino esquecido Nossa, em campo. mal. Esquecido.
o Savarino tinha que estar como mal, 10. né? Tira um volante, põe ele centralizado, bota um ponta pra ajudar o Igor Jesus. Ele cara. apostou no esquema da primeira A fase. verdade é uma só, o Botafogo deixou o Palmeiras tão tranquilo que o Palmeiras ganhou o jogo, era que quis. E na realidade o Botafogo teve uma chance só, aquela do Marlon, né? Que também foi aos trancos e barrancos e a bola sobrou pra ele, ele chutou pra fora. Nas demais, o Palmeiras foi dominante. Pra você ver como tá durante o tudo jogo. errado, né, Carlão? A única chance do Botafogo foi com volante. Com volante. E não foi nada criado, tabela, foi triangulação, tentando não. driblar, foi passando. Deu certo. Foi. Bom, e aí nós tivemos o Flamengo, eu tô muito com o Felipe Luiz. Eu não tenho que ficar dando desculpa. O Bayern é melhor, ponto final. Não tem que ficar... O Felipe Luiz falou, cara, eles são melhores que a gente. Sim. Nós tentamos ainda. E, aliás, o Flamengo jogou muito. Não se acovardou. O que eu lamento foi só a maneira como o Flamengo tomou os gols, né? Porque, na realidade, ele começa perdendo de 2-0. Em 10 minutos contra o fortíssimo Bayern, você tomar 2 gols fica muito difícil. Eu ouvi uma história, Carlão, que disseram assim, mas depois dos 10 minutos o Flamengo equiparou o jogo. Mas já tava 2-0. 2-0, naturalmente aí, os caras... Mas o Flamengo reagiu, o Bayern ia lá e isso. dava o troco. A diferença de jogo, vocês observaram bem também... Não olhamos tudo. Não, eu olhei um pouquinho também. Que bom. Mas dentro daquilo que eu vi, como é letal o time do Bayern. Vai resolve. Vai dar trabalho pro PSG. Não, é marcação. Vai dar trabalho pro PSG. Mas uma coisa eu falo pra vocês. Por isso que eu acho que o Bayern é melhor que o PSG. Essa desculpa que o flamenguista usa, ou o cronista esportivo fala assim, não, mas o Flamengo jogou de igual pra igual. Tudo bem, mas já tava 2-0, meu irmão. E não tô dizendo que o Bayern tirou o pé, não é isso não, Carlão. É tipo assim... Muda o jogo. O Flamengo conseguiu jogar de igual... Mas já tava 2-0, gente. Já era. O jogo muda. A partir do momento... O próprio Fluminense contra a Inter... Né? Pô, legal o Fluminense, achei show de bola o Fluminense classificar. Mas a partir do momento que você começa o jogo, dá 5 minutos, você faz um gol, toma um gol, o jogo muda completamente. Você ganha confiança. Ganha confiança, outro time já vai desesperado. Exatamente. Então isso ajudou demais. Aliás, a saga da Inter, meu Deus do céu. Só faltou os caras falaram, Cano, faz o gol, pega com a mão e põe aqui dentro do gol. Pelo amor de Deus, cara. Com todo o respeito ao Fluminense. Que o Arias tá jogando. E aliás, acabou com o discurso do Cabelo, né? Que falou que o Fluminense ia lá pra atualizar a versão do iPhone. Não, eu não falei isso não. E agora tá aí, engolindo o Fluminense classificado. Você precisa ter cuidado com o que você fala. É importante. A palavra dita, ela não volta. Ela não volta. Isso é verdade. Vamos pra mais um ouvinte aí, Nilson Belisário. Põe no ar os ouvintes que estão mandando áudio pra gente. Boa tarde, galera. Tarde. Um abraço a todos aí. Opa. A pergunta do dia é: qual? Será que o Neymar não queria estar lá? Que o ex-clube dele tá indo bem, hein? Tá mesmo? Acho que não. Porque como que ele iria jogar o pokerzinho dele? Na verdade, os dois ex-clubes dele. Como que ele iria dar uma andadinha na noite? Na atual fase física do Neymar, nem joga, né? Não queria. Não cabe, né? Um time com velocidade não dá pro Neymar. E ele não queria também estar lá. Certamente ele não queria essa época do ano? Não, os clubes brasileiros todos parados, ele jogando. Não queria. Em atividade? Não queria. Pode confiar que não queria, não. Vamos pra mais um ouvinte aí, Nilson Belisário. Põe no ar. Alô, pessoal da CBN. Opa. Arena Esportes. Arena CBN. Pessoal, aqui José Luiz, de Hortolândia. Só para perguntar, aonde anda o senhor Lupe, secador do Palmeiras? Ele comprou, né? De todas as lojas, pôs para funcionar, mas nenhum parece que funcionou. Sumiu. Tudo queimado. Né? Não tá virando. Senhor Lupe! Sumiu. O senhor falou que o Palmeiras não passaria do terceiro jogo. Falou mesmo. E viria embora para São Paulo. Ele e o Cabelo. Férias estratégicas, hein? Acho que você torce pro Flamengo, hein, amigão? E olha onde é que tá teu Flamengo lá e teu Botafogo. Caixinha de fósforo e urubu, já era. Isso. Abraço, pessoal. Não, hein? Caixinha de fósforo, velho. Não sabia que tinha esse apelido do Botafogo. Não, a gente volta a dizer, Antônio Lupe, em dado momento, agora virou estrela, tá fazendo televisão todo dia, né, Cabelo? Olhou no espelho. Não tava tem legal. gente sofrendo de manhã fazendo televisão também, não tá escrito. Falar pra você, tá um sofrimento, hein? Nunca mais. Vou cancelar a férias. Nunca mais vai tirar férias. Ó, o Antônio Lupe foi no camarim, colocou uma camiseta G e não serviu. Aí ele tomou a decisão. Ele falou, preciso mudar a minha vida. Ficou ruim. Marcou um spa em Atibaia, está desde então incomunicável, porque faz parte do tratamento.
e já perdeu 6 quilos, de acordo com... Faltam 2, né? O objetivo são 7 quilos. Não é 8, os amigos mudou foram pra 8, visitar ele lá, 8? são 8 quilos. 8 quilos. Porque ele já chegou no 6 e ainda tem essa semana, então ele falou, eu chego em 14 agora. Mas cheguei em 14 não, cheguei em 8. 8, né? Mas é isso, né? A pessoa não tá satisfeita com o corpo, vai lá buscar melhor. Tem buscar personalidade. é isso aí. Tá certo. Em alguns casos não resolve nada, olha o Carlão aí. Eu vou pedir a receita para Antônio Lupe. Como que faz? Boa tarde, Palmeiras passou sufoco no segundo tempo da prorrogação com o Botafogo, quando o Botafogo mudou a maneira de jogar. Não, o ouvinte, como que é o nome dele? André Silva, eu acho que não. Acho que já era um desespero. Aí é um desespero, tá perdendo, vai pra cima. Bumba meu boi. Exatamente. Não é muito nessa questão de, o Palmeiras sofreu, não. Boa tarde, amigos. Sérgio de Americana. O Sérgio de Americana mandou uma foto aqui pra gente, que é o Bayer, o veneno Bayer matando o Flamengo. Hein? Boa tarde, amigos. Pra mim é simples. O Flamengo jogou tudo que tinha, o Bayer jogou 60%. Olha, opinião complicada do nosso mas não sei não se a gente não pode levar em consideração, né? Porque o Flamengo é o mais qualificado, né? Não é o mais competitivo do Brasil. Acho que o Palmeiras compete mais que o Flamengo, mas o Flamengo ele tem mais valores que o Palmeiras, né? Mas aí o Bayer jogou mais. Vamos pro nosso Repórter CBN, voltamos já. Repórter CBN. Quarta-feira, 2 de julho de 2025. O secretário executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo da Cunha, disse que o governo federal deve apresentar o calendário de ressarcimento às vítimas de fraude no INSS, depois da assinatura do acordo com o Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, é possível que isso aconteça na semana que vem. A fala ocorreu durante uma audiência na Câmara dos Deputados sobre os descontos irregulares em aposentadorias e pensões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a discussão do imposto sobre operações financeiras é jurídica e não política ou econômica. Ele também afirmou que não foi o executivo quem saiu da mesa de negociação. A fala representa uma elevação de tom do chefe da pasta em meio ao embate com o legislativo. Ontem, o governo federal acionou o Supremo Tribunal Federal para questionar a decisão do Congresso Nacional de derrubar o decreto que tinha aumentado o IOF. O município de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, registrou hoje a menor temperatura do ano no Brasil. Os termômetros marcaram 10,4 graus negativos. O frio extremo congelou carros e formou cristais de gelo em um chafariz na cidade. O tenista João Fonseca avançou a terceira rodada do torneio de Wimbledon. Ele se classificou após vencer o americano Jenson Brooksby por 3-1. Com a vitória, o brasileiro de 18 anos se torna o mais jovem a chegar a essa fase da chave masculina do Grand Slam desde 2011. O próximo adversário de João Fonseca será o chileno Nicolás Jarry. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. 4h32, de volta com o nosso Arena CBN. Mário Quintino, boa tarde para você. As suas informações, por gentileza. Beliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Dom Pedro, porque o nosso ouvinte perde tempo na chegada já para a rodovia Anhanguera aqui em Campinas. Inclusive, a gente comentou mais cedo, teve um acidente na rodovia Anhanguera, altura do quilômetro 103, inclusive causava também esse reflexo de lentidão na Dom Pedro. Na Anhanguera a pista já foi liberada, mas a Dom Pedro ainda tem essa lentidão pelo excesso de veículos. Atenção, chegada já para a região do Nova Aparecida. Para quem vai em direção de Jacareí, a movimentação é maior em Campinas, à altura da Avenida Mackenzie, quilômetro 130, e também tem obras com interdição parcial à altura de Atibaia, à altura do quilômetro 83. No anel viário Magalhães Teixeira, o nosso ouvinte já encontra a movimentação maior em direção de Valinhos, também para seguir em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes,
E na Campinas Montemor, a movimentação já é mais intensa em direção de Hortolândia, inclusive tem uma ocorrência à altura do quilômetro 2, pouco antes da passagem pela Panzan, e aí, passado esse trecho, voltam a ser boas as condições para seguir em direção de Hortolândia, apesar do trânsito intenso. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas notícias. Já tem mais informações aqui na CBN. Confiança, economia e conquista do seu sonho. Seu carro ou imóvel com a Embracon tá na mão. Simule em embracon.com.br. Onde a cidade... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. 4h35 de volta com a Arena CBN. O Aparecido Domingos apareceu, ó. Aparecido. Boa tarde, pessoal. O Real Madrid vai levar esse título, pode secar. Será que vai dar Real? Eu acho que vai dar PSG. Que vai dar Bayern. Eu acho que vai dar PSG. Os três mais fortes, três mais qualificados. Paris Saint-Germain, Real Até Madrid. porque eu sei porque você acha que vai dar Bayern. Por quê? Porque se é Bayern, né? Muito bem. Inocente. Tem mais ouvintes mandando mensagem aqui. 991869070. Vamos ouvir o que a galera tá mandando. Fala, meus amigos da CBN. E aí, a série bateu aqui, eu queria só entender. Se o saco de laranja que você ganhava lá quando você ia pra Limeira, você chupava o saco lá ou não? Olha aí. E Carlão, vai. Você vai deixar o Barba? Vai. Valeu, pessoal. Vou abraço, responder o do tarde. saco de laranja, você responde do Barba. Saco de laranja eu levava pra casa, a tia tava esperando. Então não era. Eu não era o egoísta, não. Levava pra casa pra. Socializava. Exatamente. Não era lá no estádio, não. Mas enfim, fala do Barba aí, Carlão. Se eu vou deixar ou não, o problema não é seu. Aí sim. Vai, Cabelo, fala você. Muito bom. 4h37. Tem mais mal acabado de quinta série aí, querendo gracinha com nós? Manda aí, vamos ver. Olá, pessoal, boa tarde. Como é que vocês vão? Vamos bem. Espero que vocês estejam bem aí nessa friaca. Opa, também. Pessoal, eu acho que o Flamengo perdeu pra arrogância. Será? O Flamengo não é arrogante. Se ele joga fechadinho lá atrás. Quis jogar, né? Respeitando bem o adversário. Né? Quis jogar de igual para igual. E aquele que o colega aí falou. Jogou seu 100%, né? E o adversário jogou o que precisava. Se precisasse marcar mais 2, marcava, mais 3, marcava. Quando precisou, marcou. É isso aí. Abraço, Tom Saquete, Bugrino. Ô, Tom, é o seguinte. O Flamengo, ele até tentou jogar fechadinho, só que a hora que ele abriu o olho já tava 2-0. Então, aí não tinha o que fazer. Com 5 minutos toma o primeiro gol, Exato, difícil. Não tem o que fazer. Não conseguiu levar o jogo, né? É impressionante. Talvez ele executa. Talvez se consegue levar o jogo assim, se conseguisse levar o jogo até os 20, 25, 0-0, vai dar um susto aqui, acolá. Mas tomou com 10 minutos, tava 2, aí é difícil. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Tem mais ouvinte aí, meu caro Nilson Belisário? Pode pôr no rádio. Fala aí, galera do Arena. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom retorno aí. Obrigado, amigo. O jogo do Flamengo com o Bayern foi pau a pau mesmo. Foi? O Bayern era a Aroeira e o Flamengo era aquele MDF vagabundo. Com umidade já incha, já tem que jogar fora. Aquele MDF de armário de banheiro. Nossa, sabe? Qualquer aguinha estufa. Qualquer água já estufa. Nossa, quando você vai limpar o banheiro é uma tristeza, velho. Esse MDF a gente conhece bem, hein?
Aquele lá, sabe aquele guarda-roupa que entra lá na promoção? De 1.000 por 299? Tem pequenas escoriações, pequenas avarias. Guarda-roupa de mudança única, porque se montou uma vez, não monta de novo, não. Até o vapor do banheiro estufa aqui lá. Pô, tá louco. Vai pra mais um aí. Pode ir, pastor. Põe ouvinte no ar. Boa tarde, seus mal acabados. Vem. Antônio Wilson, Nova Europa, Ponte Pretano. Igual o Carlão. Pronto. Carlão. Tava demorando já. Pra vocês aí, ó. Pra você. Bora. Será que a televisão da Europa faz os times europeus jogar melhor? Boa pergunta, hein? Porque a televisão brasileira passando o jogo pra cá, que os caras não é tudo isso, não. E aí, Carlão? Se o Palmeiras forçar um pouquinho, acho que ele vai ser campeão, hein? Vai ser bicampeão mundial, porque a Leila tá trazendo o troféu, né? Que tá exposto lá na loja da Puma. Fábio Scheibe. Aqui do Nova Fábio Scheibe tá trazendo. Aliás, o que o Fábio Scheibe tá trazendo de muamba, velho. O Scheibe tá conduzindo esse. Pelo amor de Deus, cara. Parecia que eu corri uma maratona. Parecia. O que o Scheibe tá trazendo de muamba, meu amigo, perfume. Que beleza. Se a alfândega parar ele vai precisar ficar 3 anos pagando isso. Meu Jesus. Tem mais? Pode pôr no ar aí, pastor. Se tiver mais alto, pode pôr no ar. Boa, pastorzinho. Vamos ouvir os ouvintes que estão mandando recado pra gente no 99186-9070. Pô, hoje sem Copa do Mundo tá estranho, hein? Tá estranho, tá quero chato. ver à noite. Mas Nossa, vamos ouvir o que a galera tá participando hoje, tá legal. Tem gente mandando recado, é gostoso. Boa tarde, galera do Arena JP de Moraes. Aí, o Cabelo, tô vendo aí o Cucuruco tá meio ralinho, hein? Eu como calvo, vou te dar uma dica. É um chá aí pra calvície. Qual? É o chapéu. Cabelo, você cabelinho. Tem moral, hein, Cabelo? Não, o JP tem razão. Isso aqui tá que nem piscina, né? Não, tá cheio, mas você vê o fundo. Cabelo, não deixa eles ficar falando assim de você, não. Não deixa não, Cabelo. Mara. Mara. É isso aí. O ouvinte tá falando aqui que se o Lupe... Boa tarde, galera do Arena JP de Moraes. Já o foi, Cabelo. não? Já foi. Já foi. O ouvinte tá falando assim, se o Lupe pegasse o desarranjo do Mbappé, perderia 10 quilos fácil. Rapaz, 5 quilos o homem perdeu e tá voltando, hein? 5 quilos, ficou internado e tudo mais, mas tá voltando aí pro Aliás, Real Madrid. Falar em ouvinte, tá? Deixa eu mandar um abraço pro Wagner de Hortolândia, ouvinte fiel nosso, que sempre acompanha. Ele é parente do nosso querido Alexandre Gaguinho, editor aqui. Grande Alexandre. Acompanha fielmente o nosso programa. Que legal, tá? Um abraço pra Hortolândia. Grande. Hortolândia, audiência audiência massacrante, né? Nossa, é um negócio absurdo. Impressionante. Põe mais um aí. Hoje eu tô afim de ouvir galera do Arena, que é o Marcos de Americana. Ô, Marcão. Eu queria a opinião de vocês sobre se o Neymar estivesse jogando no alto nível, nesse time do Al Hilal. Vocês acham que o Al Hilal seria imbatível? Boa pergunta, Carlão. Eu achava que ele chegaria na final, hein? Discorra, Carlão. Um abraço a todos. Valeu. Aquele Neymar de 2015 fatalmente seria titular e o Al Hilal estaria entre as forças. Seria protagonista, Neymar. Seria protagonista. O Al Hilal conta com jogadores conhecidos do mundo do futebol. 2 brasileiros que estão numa fase incrível, né? Marcos Leonardo e o Malco. Imagine ali com o Neymar versão 2015, né? Que foi o auge do Neymar ali. Ele poderia ter sido o melhor do mundo. Sem dúvida, o Al Hilal seria aí um favorito. Forte candidato. Opa! Forte candidato. Chegar pra brigar ali, com certeza. Pô, eu gostei contra o City. Pô, contra-golpe dos caras. Tanto faz, Deus do céu. Tanto faz, não, com certeza. Opção direita e esquerda. Pô, Malcom, abriu 28 anos, velocidade pura. O Marcos Leonardo, não sei não, daqui um ano, depois da Copa tem proposta de Premier League. Tá olhando? Pode falar um negócio, você tá bonito o Marcos Leonardo, hein? Ah, dinheiro, né? Forte, tá bem, hein, velho? Tá. Ancelotti tá olhando? O Marcos Leonardo, eu achei que ele ia dormir em campo, velho. Menino da praia, velho. Sabe por quê? Levou o colchão pro jogo. Achei que ele ia dormir lá no campo. Nossa. Tá bonito o menino, velho. Boa tarde, amigos do Arena. Ô, Eliel, tava com saudade, hein, meu? Pô, mas nem de sexta-feira você tá aparecendo lá e voltou hoje? Voltei, pô. Ô, Eliel, fica tranquilo, mano. Vou levar um sorvetinho pra você chupar. Ah, pode trazer. Agora, em relação ao Flamengo, foi o afobado e o calmo. Foi. Flamengo afobado, o Bar calmo. Só esperou o erro. Abraço. É isso, não é, Cabelo? Provavelmente. Discorra. Não, provavelmente. O Flamengo é o que eu disse. O Bayern de Munique é um time letal. Transição, velocidade e execução. Marcação. E outra, não tem medo de concluir, finalizar jogada, chutar. Isso é o diferencial
desse time que pra mim é o favorito a levantar esse título. Pode colocar no ar, pastor, fica à vontade. Hoje vamos pôr os ouvintes. Vai lá, pastorzinho, se consagra. Palmeiras rumo ao bimundial. Só faltam 2. Não fala assim. Palmeiras é campeão mundial ontem. Calma. Meu Deus do céu. Mordeu, hein? Tem gente chegando, hein? Cuidado que Mordeu, tá... judiação. Olha lá quem apareceu. Tem gente chegando. Olha lá, direto de Miami lenda. Beach. Direto de Miami A Beach. lenda. Cadê aquele chapeuzinho? Cadê aquele panamenho? Não tem. Cadê? Vamos ouvir. Ah, não tá conseguindo a conexão. Caiu. Não é Daqui a pouco a gente volta. O rei de Miami. Rapaz, ele postou umas fotos ali que nem se eu tivesse 2 vidas eu conseguia ir nos lugares que ele foi. Tá sensacional. Tá maluco. Cada comida maravilhosa, velho. Tá voando. Tá voando. Tá O Chaibe vai fazer em escala em Pirassununga na volta pra trazer o troféu do primeiro mundial? Não vai. A gente não sabe se ele vai passar da alfândega. Se tudo der certo, estamos felizes, hein? O Fluminense não vai atualizar a versão do iPhone, mas nós... Grande. Põe mais um aí, pastor. Vamos ver. Boa tarde, Arena. E aí? Esporte. Opa. Vai no seu tempo. Palmeiras não passa do Chelsea de jeito nenhum. Que isso. É mais fácil o Fluminense um pouquinho mais longe. O campeão é o Bayern de Munique, aí, não tem pra ninguém. Eita. Alô, João Miguel aqui de Arthur Nogueira. Valeu. Boa tarde, mulambada. Aí também não. Aí também não, pô. Tava indo bem, João Miguel. Sabe que mulambada é o pejorativo do Flamengo, né? Lá no Rio os caras chamam os flamenguistas de mulambo. Fábio Scheibe, direto de Miami. Que isso, hein? Olha. Tá feio hoje, hein? E aí, Eliel? Ah lá. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvintes. Saudades de vocês. Não estou em Miami, mas estou aqui na Flórida, em Orlando. Ah, Orlando. Não tem por aí, Eliel? Tem mais brasileiro aí do que aqui, né? Ó o delay, rapaz. Nós estamos com delay, né? O delay parou na alfândega. Ele tá 8 horas, é o delay. Nossa, é normal. Não vai. Nós estamos com um probleminha ali. Se der certo, de conexão. Depois a gente vê o que tá acontecendo. Só de ouvir a voz de Fábio deu pra ouvir o Scheibe, deu pra ver, né? Deu pra ver que ele está num ambiente maravilhoso. Quem tá melhor em fase no momento, o Scheibe ou o Lupe? É que cada um no seu universo, claro. O Lupe tá incomunicável, a gente não sabe o que tá acontecendo com ele. Mas o Lupe lá tá com uma dieta restritíssima. O Scheibe tá comendo tudo que pode lá. Você imagina o tamanho de Fábio Scheibe na hora que voltar, né? Meu amigo. O que ele tá gastando pra comer lá não tá brincadeira, não, viu? Porque o dólar nessa altura... Iguarias e mais iguarias. Aquela comidinha mais gordurosa, aquele bacon. Você gosta de uma comida caseira, Cabelo? Não, depende. Não, é tradicional. Depende. Levar você pra almoçar. Não. Bela comida, restaurante bom. Bom. Fica ali no centro. Feijãozinho. No centro. Arrozinho, aquele feijãozinho feito de panela de barro. Maravilhoso. Vai ter um bifinho? Zoião. Mas tem que ter um bife a cavalo, né? É o bifinho com ovo, né? Nossa. Muito bom. Na verdade, o bife com ovo é o bife a Camões. Ah, é? Porque um olho só a cavalo são 2 ovos. Meu Jesus amado, viu? É verdade. Vamos lá, vamos ver se dá certo agora lá, Fábio Scheibe. E aí, Scheibe, tô vendo que você tá num lugar aí de estacionamento onde só tem as famosas Explorers, as caminhonetes do FBI, hein, velho? Lá não tem popular, não. Não tem. Quer gostar daqui onde eu tô, viu, Eliel? Tô no Outlet Buena Vista. Passando tempo um pouco. Muitas promoções aqui. Praticamente os caras te dão roupa, te dão... Histórias, viu? Os caras aqui, cara. Bonito, mas eu acho que o Fábio Scheibe deve estar sem o fone lá, por isso que tá retroalimentando, né? Tá. Vamos tentar entender, Scheibe, o que tá acontecendo. Balada, será que não é o retorno do StreamYard que tá voltando pra ele, não? Vamos dar uma olhada, porque tá voltando muito o som aí. A gente não pode se manifestar durante a fala dele, senão volta. Mas Fábio Scheibe tá com uma imagem bonita, tá coragem. Boa, né? Sofreu, mas passou, né? E outra, já tá falando, somos os 8, estamos entre os 8 melhores do mundo. Tá vendo? Nós achávamos que Fábio Scheibe iria voltar após as oitavas. Já tá ficou garantiu uma semana a mais. Então, de repente, aí garantiu mais uma semaninha porque passou das oitavas. De repente o Chelsea não tá num dia iluminado. Eu vou dizer um negócio pra você, viu, Carlão? É possível. O Chelsea não é tudo isso também, não. Vamos pra cima. O Flamengo, Flamengo atropelou. E uma semifinal brasileira, Fluminense e Palmeiras. Perfeitamente possível. Sensacional. Aí a gente já tem um brasileiro na final. Já tem um brasileiro na final. Aí já tem um brasileiro. Aí é a hora de ver quem é mais só copeiro. Um pecado, Renato Gaúcho ou o Abel Ferreira? Mas só um pecado. O Abel tem time, né? PSG e Bayern já agora nas
Nossa. Podia, né? Pecado nada, tem que jogar lá mesmo pra sobrar um brasileiro do lado de cá. Não, com certeza, mas assim, né, uma final antecipada. E eu vou falar pra vocês, eu tô sentindo que o Fluminense vai passar, Carlão. É possível. Eu acho que imagina o Palmeiras entrar em campo sabendo que o Fluminense já se classificou. Aí meu Deus, o bicho vai pegar. E outra coisa, hein? O Chelsea não é mais aquele Chelsea quando ganhou do Palmeiras na final do Mundial. Não. O Chelsea mais enfraquecido. Vai estrear o João Pedro. Mas é um cara que tá desentrosado do elenco, tudo bem. Quem conhece do Riscado não precisa... Sim. Essas questões, elas são diminuídas, tal. Sim. Mas não sei não. Acho que o Palmeiras tem condições de fazer um grande jogo contra o Chelsea. E claro, né? Abel Ferreira tem um plano. Abel Ferreira tem um plano e ele não erra duas vezes. Aliás, ele é um Abel meio paz e amor, né? Tá meio quietão, né? Será que é porque ele não está no Brasil? Então, eu tô estranhando esse comportamento legal, acessível. O Palmeiras tá deixando os treinos escancarados pra imprensa. Ele solícito com a imprensa. Todo simpático. Gente, por que não é assim aqui no Brasil, cara? Não, aqui é gente boa, pô. Aqui, nossa. Eu vou falar um negócio pra você. Aqui também tem mala que vai nas coletivas, cada perguntinha que eu vou te falar, viu, velho? Também. Tem uns negócios ruins também. E o tal do parabéns pela vitória, aí é brincadeira. Abel Ferreira, parabéns pela vitória. Pelo amor de Deus. Seja bem-vindo ao maior campeão do Brasil. Isso é demais, hein? Os protocolos. Abel, eu queria entender, você entrou ali mudando, o seu objetivo era vitória? Não, entramos pra perder. É cada pergunta que eu vou te falar, viu? Mas o Abel, versão Copa do Mundo, cara, legal, gente boa. Deixou aquele lado do Chile quente. Era ele e Zubeldia já foi embora. Agora vem o Crespo, que é todo, né? Que é uma pose um pouco mais elegante, você diria? Menos bonito Crespo, hein? Bonito, gente boa também. Gente boa. Bom, 4h50, vamos pro nosso intervalo, voltamos já com mais informações aqui no Arena CBN. Arena CBN. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E a seleção brasileira masculina de vôlei jogou muito bem, Carlão de Freitas, e venceu a Polônia na Liga das Nações. A seleção do Bernardinho venceu os 4 jogos da segunda etapa de vôlei da Liga das Nações. E sabe o que aconteceu? Assumiu a liderança da competição. A Unimed Campinas entende que... A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Arena CBN. São 4h52 de volta com o Arena CBN. Os ouvintes querem participar hoje, hein? Querem mandar áudio, querem deixar a gente feliz. Vai, galera. Para aí, vambora, pastor. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Ricardo, torcedor do Guarani. Manda, Ricardo. Sobre esse campeonato mundial que está tendo, algumas considerações que eu queria fazer. Quais? Eu acho que os times brasileiros estão muito bem. Concordo. Se você vê 80%, 90% dos jogadores são do Brasil e não são nem da seleção, diferente dos clubes europeus que praticamente são jogadores de seleções de vários países. Eu acho que no não, máximo tem estrangeiro sul-americano. Eu acho que não. Segundo, o Flamengo só não ganhou o jogo do Bayern porque entrou muito mal escalado. Eu também achei. É jogo porque não dá para sair jogando, que a pressão é grande, tinha que estourar a bola lá e tinha que ter o Pedro para matar essa bola e o Bruno Henrique para puxar o contra-ataque. Então escalou muito mal. Felipe Luiz errou muito. E terceiro, posso estar falando besteira, mas o Al Hilal pode surpreender. Acho que vai ser muito mais difícil o Flamengo passar pelo Al Hilal
do que o Palmeiras pelo Chelsea. É a minha opinião. Um abraço a todos aí. Valeu, galera. Obrigado, Ricardo Lucarelli. Ele que é bugrino, assim como o Cabelo. Mais um bugrino participando aí, hein? Quanta mensagem. Hoje tá legal. Eu só que tenho uma colocação pra falar dessa declaração dele, Cabelo. Eu acho que não era jogo pra Arrascaeta. E ele mostrou sem força, né? Não era jogo pra Arrascaeta. É jogo de imposição, né? A Arrascaeta sofre. Não era jogo. E aí tá chegando um momento em que o Flamengo vai ter que optar, colocar o Arrascaeta em campo ou tirar o Arrascaeta de jogos decisivos. Vale lembrar que o Flamengo perdia para o Chelsea com o Arrascaeta em campo. Quando o Felipe Luiz tira o Arrascaeta, o time melhora consideravelmente porque ganha intensidade, velocidade na transição e, consequentemente, força ofensiva. O que acontece? 3 gols. Então, eu acho que o Flamengo vai ter que ter uma decisão muito dura nos próximos meses em relação ao contrato de um dos maiores salários do elenco. Aliás, o Flamengo até agora, pelo menos as notícias que chegam da Gávea, até agora não procurou o Arrascaeta para uma renovação. E acho que isso mostra, né? O talento do Arrascaeta é incontestável, né? Joga muito, é bonito de ver o Arrascaeta jogar. Só que nesse futebol de alto nível, a intensidade ela é mais importante que o talento hoje. Verdade. Então, a maneira como o Arrascaeta perde a bola no jogo contra o Bayern é assustadora. O alemão chega e não tem nenhuma dificuldade para tirar a bola do Arrascaeta. É a mesma coisa que aconteceu com o Veiga no Palmeiras, cara. O Veiga não tem mais a jogadores talentosos. Mas sabe o que acontece? Foi pro banco, tem outro aspecto aí. No futebol brasileiro, ele vai bem. Vai bem. Aqui no nosso futebol, ele é muito bom. Porque o nosso sistema de marcação é errado. Exatamente. O nosso sistema de marcação não é por zona compactada como é o europeu, 30 metros de distância, sufocando a saída de bola. O nosso sistema de marcação é por formação tática no futebol brasileiro. Tá louco, o Bayern não sufocou o Flamengo. Não, o Al Hilal, gente, a marcação do Al Hilal me encantou. Sim. Tinha sempre 2 jogadores na marcação e um na cobertura. E o Malcolm voltando, fazendo a transição defensiva. Em cima do Doku. Tá louco, dobrou a marcação a todo instante. Eu fiquei muito, muito surpreso, positivamente falando, com a marcação do Al Hilal. Fiquei mesmo. Bom, 4h55, tem mais um, põe no ar aí, fica à vontade. Boa tarde, Ademir de Piracicaba. O Palmeiras está treinando no campo do Philadelphia Eagles, que ganhou o último Super Bowl. Será algum sinal? Será, pode ser. Pode ser, mas eu vou falar a verdade pra você. Tem um amigo meu que sentou no Fórmula 1 por bastante tempo e nunca conseguiu dirigir. Então não muda muita coisa. Tem outro companheiro que falou no microfone que os melhores narradores falaram e nunca virou nada. Mas, né, se isso significar alguma coisa, faz parte. O ouvinte se apega ao que quer. O outro mandou aquele deixa o cabelo falar. Eu tô te cortando hoje? De jeito nenhum, não, pode falar. Não, eu já falei. Não, mas qual o pensamento? Discorra sobre algum assunto aí. Não, eu posso dar destaque pros jogos de hoje? Claro. Pode. Não era pra isso? Não. Também, continua aí. Tem Copa de Ouro, Copa Ouro. Porque se o ouvinte fala que eu tô te cortando, eu fico preocupado. Não, se você tá te cortando, fica tranquilo também. Eu fico preocupado. Sou mandatário, sabe como é? Mas pode falar. Então, mas tem Copa Ouro, Estados Unidos e Guatemala. É uma sensação ruim. E México e Honduras. Se passar essa sensação que tá te cortando, é ruim. Tem Come Fogo. Não gosto. Não? Não. Ipatinga e Mamoré? Ipatinga e Mamoré é bom, hein? Patrocinense Norte. Não posso deixar de perder. Nossa. Não? Ah, então tá bom. Então, é só isso hoje? Hoje tá. Vamos assistir o Come Fogo, então. 7 da noite, hein? 7 da noite. Come Fogo porque é comercial e Botafogo de Ribeirão. E se fosse comercial e primavera? Como seria? Um clássico importante. Primacial. Primacial. É isso aí. O duro que não dá pra você sair, né? Ou vai a prima ou vai a Vera. Então, vai a Vera. Não dá pra falar, né? Melhor não falar nada. Não. O horário não permite. 4h57, Nilson Belisário. Vamos abrir o sarcófago de hoje. Vamos lá. Abriu. Tem um sucesso. Que isso. O corpo já fica todo... Grande Bidis. Cool and the Gang. Parece o inglês do Fábio Scheib é muito legal, né? Ele chega nos lugares e manda o vídeo pra gente, chegando na atendente assim, good morning. O Guarani enfrentou um time tradicional. Quem? Juventus. Não acredito. O Juventus, mais uma vez em nossas fileiras. E sabe quem tinha no Juventus? O Cuca. O Cuca, pô. O Cuca. Não tem como não lembrar. O Cuca, ele começou no Parque da Moca. Sério? Nacional. Sério.
Ele começou, ele traiu. Ele começou no Nicolau Lyon. Ele traiu o Juventus. Rival, hein? Rival. E andou por toda aquela várzea maravilhosa da Grande O Carlão não vale, né? O Carlão não vale. Já eu fiz parte aí da montagem. Por ser Jorge Mendonça, essa música eu acho que é da década entre 80 e 90. Eu vou chutar baixo, vai, 1980. Tá bom. Vamos ver. Podemos ver o VT? Pode ver o VT. Vamos ver. Cruzamento para a área. Eu não sei quem é o autor. Não tenho identificado no registro. Não. Levantou, atenção para Jorge Mendonça de cabeça e o gol. Gol. Jorge Mendonça. Fazia pouco gol, né? Principalmente na ponte, né? Fez nos dois. Matador. Ele fez gol em derby também. Fez. Pela ponte também. Fez. Não, do Guarani foi na final, né? 81. 80 no primeiro jogo. Lá em cima foi 1-1. Lá em cima também? Tá aberto, vocês sabiam, né? Vocês estão falando pra todo mundo. Tava torcendo pra ter um deslize dos dois aqui. Que saco, velho. 2-0 pro Bugre? 3-0. Manda aí. Manda a escalação. A escalação do Guarani. Guarani 3, Juventus 0. Quando foi esse jogo? Você acertou. 1980. Olha só. Que sorte, hein? Paulistão 80. Guarani de Dorival, Chiquinho Gomes, Edson e Miranda, depois Almeida, Edmar, Jorge Mendonça e Ângelo, capitão, depois Frank, Careca e Osnir, técnico finado, Carlos Castilho. Olha, o Osnir não era aquele Osnir. Não, Osnir. Ah, Osnir. Não era o Osnir, né? O Osnir jogou aqui? Jogava bola no Regatas, né? O Osnir jogou aqui, Carlão, ou não? Aquele Osnir atacante? Não, Não, né? Não. Esse é Você não vai falar o Juventus? Mas é claro, Colonense, Arnaldo, Cedenir, Leíse, Deodoro, Russo, Toninho Vanuzzi, César, Ataliba, Paulinho, depois Jair Gonçalves e Cuca, depois Trajano. Cara, Ataliba, hein? Técnico, o super técnico de todos os tempos Juventus. Milton Buzeto. Candinho. Milton Buzeto. Não, Candinho era portuguesa. Candinho é portuguesa. Parabéns. Mas trabalhou no Juventus. Tá sabendo legal. Pelo amor de Deus, hein? Bom, hoje não tem jogo, mas vamos falar do Come Fogo. Quem ganha, Cabelo? Comercial vence. Essa notícia de que o Botafogo vai com o time da Série B, o Botafogo vence. Mudou, vai pra Botafogo. Botafogo. O Cabelinho vai pro comercial, né? Alvinegro, né? Simpatizante, é sempre assim. Tem uma amizade, né? E outra. Amizade. Em Ribeirão é rival, né? Botafogo é rival, então... Muita simpatia pra Botafogo. Ah, eu sei, tô vendo. Excelente quarta-feira pra todo mundo, amanhã a gente tá de volta. Amanhã e claro que a gente vai falar muito da véspera, né? É a véspera do jogo do Palmeiras e do Fluminense. Vamos falar bastante desses jogos e, claro, de outras cocitas más. Boa! Até amanhã, valeu, gente! Arena CBN.